bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou Rafael Campos, esse é Matheus Braga, e hoje nós vamos trazer um primeiro conto, acho que é o último conto, ou o primeiro conto, que é o último desejo. Não faço ideia. Não, não. O último deles. Continua narrando e depois a gente discute sobre isso. Tá. Aquele momento que agora eu vou deixar aquele cortezão, porque eu sou editor e eu mando no Paranauê. Hoje nós vamos trazer o livro O Último Desejo de Andrzej Sapkowski, cara que fez o famoso The Witcher. A gente vai trazer a primeira página do Último Desejo. Traz aí o livro pra gente, Matheus. Isso aí, Rafa. Eu tô aqui com o livro. É uma primeira edição, já tem uma edição mais nova, capa dura rolando, da Martins Fontes. O Último Desejo, de Andrei Sapkowski, que, como o Rafa comentou, traz aí a saga criada, né, do The Witcher. Esse é o primeiro livro da série, Rafa, e ele é dividido em vários contos, mas a gente vai ler o primeiro conto aqui, ou me parece mais uma introdução. E o penúltimo conto do livro leva o nome do livro, né, que é O Último Desejo. A gente pode talvez deixar para uma outra ocasião. Eu não sei se esse livro tem que ser lido em ordem conforme ele foi escrito, né, ou se ele é independente, funciona do mesmo jeito. Sei que são vários contos, mas não sei se existe uma cronologia direta deles, né? Mas enfim, Rafa, nada disso importa pra gente. Estamos preocupados apenas com as técnicas aplicadas pelo autor na primeira página. Falar autor para evitar de ter que ficar repetindo o nome. O Último Desejo, Andrei Sapkowski, A Voz da Razão 1. Veio até ele de madrugada. Entrou com muito cuidado, em silêncio, deslizando pelo aposento como um fantasma, uma aparição. O único ruído que acompanhava seus movimentos era o da capa roçando-lhe a pele desnuda. E foi justamente esse tênue e quase inaudível som que despertou o bruxo. Ou talvez apenas o tenha emergido do estado de sonolência no qual se embalava monotonamente, como se estivesse submerso em profundezas insondáveis, pairando entre o fundo e a superfície de um mar sereno, cercado por ondulantes algas marinhas. Não se moveu, nem sequer pestanejou. A jovem se aproximou, despiu a capa e, hesitante, apoiou um joelho dobrado na beira da cama. O homem a observava com os olhos semicerrados, fingindo ainda dormir. Ela se posicionou cuidadosamente sobre seu corpo, aprisionando-o entre as coxas. Apoiando nos braços esticados, acariciou-lhe o rosto com os cabelos que cheiravam a camomila. Decidida e impaciente, inclinou-se e com o bico dos seios tocou-lhe as pálpebras, as bochechas e a boca. Ele sorriu e, com um gesto lento e delicado, abraçou-a carinhosamente. Ela endireitou o corpo, desviando-se de seus dedos. Radiante e luminosa, ofuscava com seu brilho a enevoada luminosidade matinal. Ele tentou se mover, porém ela, mantendo a pressão das mãos, impediu-o de mudar de posição e, com suaves mas decididos movimentos dos quadris, exigiu uma resposta. E ele respondeu. A jovem parou de fugir de suas mãos e, jogando a cabeça para trás, deixou cair os cabelos. Sua pele era fresca e surpreendentemente lisa. Seus olhos, que ele pôde ver quando ela se aproximou o rosto no dele, eram enormes e negros, com os de uma undina. O balanço o fez mergulhar em um mar de camomila agitado e murmurante, envolvendo-o de paz. Avancei um pouquinho, Rafa, e antinaturalmente do que a gente faz, que a gente termina o parágrafo logo assim que vira a página. Esse só tinha mais um pequeno parágrafo depois, então eu terminei, porque aí já matava o conto, entre aspas, inteiro. Né, pra gente já acabar iniciando o coito. Exato. Justo. Agora eu entendi, né, o comentário que o Matheus fez offline de tipo, esse texto Não é não é muito muito pró, meu Rafa. estilo. Apesar de você ter me comentado que utilizou o livro como inspiração para o seu primeiro texto, né? Sim, mas eu usei o último desejo, que não existe uma cena Ah, erótica certo. tão forte quanto essa. Que pra mim já é eroticamente pesado já. Não tem nada mais você vê. Mas vamos lá, vamos comentar sobre o texto que é o Vamos mais lá. importante. No caso aqui,
uma coisa que o Matheus comentou no começo, de que, sim, os contos eles são independentes, só que é sugerido que se leia em ordem cronológica do livro, devido a conexões que existem entre um e outro. Alguns existe um espaçamento temporal gigante, outros nem tanto, tanto que eu acredito que a diferença, acho que entre penúltimo e último conto é de 2, 3 anos, e acho que desse conto pro próximo é tipo alguns poucos dias. Então, meio que você pode ler indiretamente. Ah, tô a fim de ler um The Witcher. A história tem começo, meio e fim, você não precisa necessariamente entender, mas as nuances é interessante ler cronologicamente. Entendi. Mas vamos lá. Começando aqui, veio até ele de madrugada. É interessante porque essa primeira frase é a versão resumida da primeira frase do meu primeiro conto que eu fiz quando eu comecei a falar vou ser escritor mesmo. Hum, Né? Matheus tem memória péssima, então não sei se ele vai lembrar, com certeza não. com certeza não, mas tipo, pegando toda essa cena erótica, você consegue lembrar qual que era o grande plot twist da história? Sim. Maravilha, então segue o baile. Então, assim, é interessante porque veio até ele de madrugada. Para quem conhece minimamente The Witcher, já cria diversas especulações. É alguém procurando trabalho? É alguém querendo se vingar de alguma coisa? É meio que um agiota? É, no caso, uma moça? É um cara? É uma criatura? Então é interessante porque, mesmo que você não conheça, falar que a minha história é uma fantasia, um dark fantasy urbano. Beleza. Veio até ele o quê? Quem? Quando? Por quê? Indiferentemente qual seja, eu acho interessante por ser uma frase extremamente simples, extremamente genérica, mas a chance de ter um engatilhamento é bem maior porque, apesar de ser uma ideia meio que clichê, se é clichê, funciona. Se funciona, quer dizer que é bom em alguma coisa. Então, eu achei interessante o uso, porque a simplicidade faz com que a continuação, que é o próximo parágrafo inteiro, ganhe mais força, porque faz um movimento de ascensão. Uma fase mais simples que culmina num primeiro parágrafo um pouco mais forte. Justo. E carrega isso do que a gente recomenda também, Rafa, de ser uma primeira frase curta, né? Não ficar se alongando muito no texto. Ele poderia muito bem juntar isso com o parágrafo seguinte, sabe? Tudo tá falando tudo da mesma coisa. Mas essa primeira frase rápida, né, simples, mas que tem um impacto, você fica curioso, faz algumas perguntas em cima dela, né? O Rafa comentou aí até a questão de quem já conhece minimamente The Witcher. Na hora que eu li a primeira frase, eu achei que era alguma criatura, algum monstro, alguma coisa aqui chegando, e fui teve essa ideia subvertida para mim também, né? Mas enfim, é uma primeira frase relativamente simples, como o Rafa comentou, mas tem muitas perguntas por trás, e acho que, de certa forma, um impactozinho aqui, né, não é tão mirabolante assim, mas já engatilha para você continuar a querer responder essas mini perguntas que você se faz quando está lendo ela, né? Sim, e o interessante é até que o Matheus trazendo que a primeira coisa que me veio foi uma criatura. E é interessante porque o André, ele meio que. O primeiro parágrafo, ele pega essa e vai subvertendo muito lentamente. Encontrou com muito cuidado, em silêncio, deslizando pelo aposento como um fantasma, uma aparição. Meio que já trazendo uma ideia de que sim, pode ser uma criatura. E eu estou Exato. dizendo para você, ó, ainda pode ser, hein? O único ruído que acompanhava os movimentos era de uma capa roçando a pele desnuda. Aí você já começa, tipo, peraí. Aí vai evoluindo até chegar nos finalmente. No finalmente da história, né, em si. Sim. Então é interessante porque eu gostei muito do primeiro parágrafo, porque ele abraça a ideia e vai aos poucos subvertendo, como assim, ó, é exatamente o que você disse. Não é tanto o que você disse. Não é nada o que você pensou. E você vê essa fluidez muito natural, utilizando poucas palavras. Porque ao invés de ele ter falado roçando pela pele desnuda, se ele tivesse falado apenas roçando por uma superfície lisa, pode ser o chão, pode ser uma mesa, mas ele já está trazendo uma ideia de que pode ser alguma coisa, no caso alguém pelado, talvez, né, utilizando pele desnuda,
Então eu achei um tecnicismo ímpar essa a forma de descrição gerando essa movimentação cênica. Sim, Rafa, e você comentou aí dessa forma de descrição, né, e tal, e isso para mim já soa meio que como uma assinatura do autor, sabe? Essa aqui é a minha técnica de escrever, né? Eu vou ficar fazendo brincadeiras assim com palavras, né? Tem bastante é, descrição de coisas assim com comparação, né? E agora, uma coisa que me incomoda um pouco, de certa forma, é que é uma primeira página inteira para descrever uma pequena ação que está acontecendo aqui, né? A gente não teve espaço para caracterização de personagem, para ambientação da história, para conflito, não teve espaço para muito nada aqui nesse sentido, né? É uma cena muito bem descrita, né? Vamos dizer assim, te embala no ritmo da escrita, você vai junto aqui, flui legal, tal, explica legal, você vê as analogias legal, mas não tem muita construção, né, de nada, de universo, de personagem, de enredo, de conflito, de nada. É, é bem sutil, realmente é bem sutil. No caso, se eu não conhecesse, se eu não tivesse lido o livro e não tivesse ido atrás mais desse autor que me cativou bastante quando um conhecido nosso sugeriu a leitura, eu fui atrás e comecei a me encontrar no Dark mais ou menos nesse momento, como escritor. Então, assim, você percebe que caso você conheça a história, vá atrás, já tenha jogado algum jogo ou é entendedor, você vai ver que, tipo assim, aqui tem umas 3, 4 meio que descrição de personagem. No caso, porque o André, ele trabalha muito na nuance quando não tem cenas de ação, e as próprias cenas de ação dele são simplificadas como um balançar de espada, arrancando a cabeça e uma dança e acabou. Ele é bem poético nesse quesito. Então, assim, eu concordo com o Matheus de que essa página ela é rebuscada ao ponto de que para você entender mais sobre o personagem, você precisa ler muito mais. Eu não vejo muito como um erro, também o Matheus também não vê isso, mas é uma questão de estilo, tanto que é um estilo de escrita bem mais poético do que vários outros que a gente já trouxe, que descrição de ambiente, descrição de cenário, descrição de personagem e taca-lhe pau. Aqui ele é muito mais suave, tanto que tem várias referências, por exemplo, quando ele descreve, ele reforça muito o cheiro, ele reforça muito o toque, ele reforça muito o movimento, que é a forma como o Bruxa. Geralt ele caça. Ele caça muito pelo cheiro, ele caça muito pelo tato, ele caça muito. A batalha dele é muito na dança. Então, assim, só que são nuances muito suaves. Então, se por acaso você, escritor, queira ter esse estilo de escrita bem mais subjetivo, saiba que você precisa trabalhar muitas vezes essa subjetividade para que a pessoa entenda a importância disso. Tanto que se você simplesmente começa a descrever essa cena toda erótica e sensual, com diversos estímulos separados, e fica por isso mesmo, vai parecer muito mais uma cena erótica de uma mulher chegou na casa do cara e deu pra ele. E para não ficar muito na cara, trouxe esse pouco do erotismo mais soft pra não ser classificado como 18 mais, sendo no máximo um 16. Mas então eu acredito que a nuance está na frequência e na sequência. Como a gente já trouxe já em alguns outros pontos, de que uma coisa é o maneirismo do escritor, da escritora, perfeito. O outro é erro. Né? Tipo, mas erro não existe. Sim, a gente traz erro como funcionou, não funcionou. E no caso aqui, funciona, mas você carece um pouco do aposta do leitor. Vou apostar de que eu vou entender um pouco mais para frente. Então é um pouco delicado essa nuance, ao meu ver. É, Rafa, é assim,
eu acho que funciona do jeito que ele queria passar para quem já conhece o mínimo que seja, ou que já tenha lido, ou que já tenha jogado alguma coisa assim nesse sentido. Por exemplo, uma das primeiras coisas que ele cita aqui, de fato, é uma característica, né, do Garrett aqui. Ele fala que ele só percebeu, mesmo que minimamente o som ele percebeu, né, e foi aquilo que foi o suficiente para acordar ele. Aí fala nem acordar, fala só despertar ele do estado sonolento. Então, aqui tudo já é caracterização que ele tem uma audição muito boa, né? De fato, né, ele trabalha muito contato e eu acho isso super positivo. É uma caracterização do personagem, né? Só que é uma caracterização para quem já tem informação prévia, ou você vai pegar daqui a pouco. E não tem problema nenhum também, sabe, você ir evoluindo, né? Tô te mostrando como é que é a escrita aqui. Daqui a pouco você vai entender por que essa escrita é tão detalhada assim, né? Focada no tato, na audição, né? Nos sentidos do bruxo, né? Mas aí é de fato, né? Se você não tem informação alguma sobre a história em si e for pegar para ler, vai soar apenas como uma cena erótica, né? Sim. Então, de uma forma geral, apesar de que talvez um amigo meu que lê história hot, fantasia hot, hot pro hot sci-fi, hot alienígena, ele tem aí uns fetiches um tanto questionáveis. O Matheus tá rindo porque ele sabe quem é. Apesar de não, tipo, de que talvez ele fale, isso aqui não é um hot, isso é talvez no máximo uma cena sensualizada, erotística e tudo mais. Mas eu achei interessante porque, pelo menos, eu consegui visualizar meio que o ritual. Né? Então, no caso, você pode colocar detalhes mais peculiares seus, de como ela fez, ou com a intensidade ela fez, mas minimamente a coreografia por detrás você consegue entendendo o como é feito, se mantendo o ritmo da história. Não é um negócio, ele pegou aqui, sentiu ali, virou ela lá, girou daquele jeito, ele também fez os paranauê. Então, acho interessante que apesar de ser um parágrafo inteiro apenas para isso, até chegar o momento, no último parágrafo mesmo, onde, né, talvez comece o negócio de dito, mas você entender todo esse maneirismo, eu achei interessante, e as próprias palavras que ele usou, estimulando todos os sentidos possíveis, tirando o paladar que, no caso, não chegou, mas ele podia ter dado uma lambida no pé da orelha dela. Mas percebe-se que, tipo, ele utilizou de todos os sentidos possíveis. E eu acredito que dentro de uma relação erótica sexual, o múltiplo estímulo faz sentido em todos os pontos, não simplesmente por. Não, a técnica diz que quanto mais descrições sensoriais, melhor. Só que aqui tem um motivo para isso. Obviamente, focando em visão, audição e olfato, principalmente por ser o Geralt de Rivia, mas eu achei interessante tanto as escolhas das palavras como o ritmo que foi utilizado. Sim. Rafa, da história em si, né, não tem muito mais. Eu acho que o que. Tem uma hora que se cita aqui um detalhe que eu não sei se é world building isso ou se é uma palavra só que eu não conheço, né? Os olhos dela eram negros, eram enormes e negros. Tá até escrito errado aqui, tá escrito com. Mas deve ser como o uso de uma ondina, né? Eu não sei se ondina é alguma palavra que eu desconheço ou se é alguma caracterização de universo aqui, não sei dizer. Mas enfim, o que eu queria dizer mais era em relação ao título aí também, né, Rafa? A Voz da Razão 1. O que eu estava vendo aqui é que ele intercala em capítulos. Tem, então, essa Voz da Razão 1, depois vem um conto, depois vem a Voz da Razão 2, depois outro conto, e assim por diante, né? Então, eu não sei se o nome aí existe alguma referência aos outros A Voz da Razão, ou se, não sei, enfim, não sei nem É, como argumentar sobre isso. eu não lembro das relações que existem entre as vozes da razão, mas eu consigo imaginar por essa cena, né, viajando nas ideias, que no momento de êxtase sexual, o libido tá lá em cima e a razão vai pra casa do chapéu. Então, Então, pode ser uma brincadeira com isso aí, pode né? ser uma brincadeira com isso, né? Ou no caso, por exemplo, eu não sei se a voz da razão acaba nesse trecho ou se tem mais continuação nessa história, Pois é, eu não sei. mas
Isso pode ser, por exemplo, o gatilho para ele justificar talvez o não devia ter feito isso. Mostra Uhum. o que ele fez para depois dizer, ah, não devia ter feito isso. Ah, a voz da razão disse, não devia ter trançado a menina que talvez seja filha de não sei que lá. Então, E outra curiosidade que eu faço aí também, não sei se as outras têm essa mesma ideia também, mas é a voz da razão, é, no sentido da brincadeira de tô falando de uma voz e é um trecho inteiro que não tem voz alguma, né? É tudo em silêncio, tudo só ali no toque, né? Então, uma outra possível forma de enxergar. sim, e é legal porque uma coisa que a gente já comentou já em alguns outros episódios que quando uma algo faz sentido, mesmo que o autor, mesmo que a escritora, ela não tenha pensado naquilo, mas faz sentido uma diversas interpretações, isso mostra o quão profundo é a criação da pessoa, criando possibilidades, porque isso é o gatilho da antecipação. Gatilho de antecipação consiste em você gerar situações que faz com que a pessoa crie hipóteses antecipando uma informação que pode não ser verdade. Né? O gatilho da curiosidade força você a ir para frente. A antecipação é um pouco mais difícil porque a pessoa está tão imersa naquilo que ela quer imaginar. Ah, será que é isso? Será que é aquele outro? Uma coisa é, puxa, o que será? Vira a página. Gatilho da curiosidade. Não, eu acho que essa mina deve ser porque a voz da razão diz não sei o quê. Antecipação. É um pouco mais complexo tanto de fazer isso. Justo. Então, sim, eu acho que pode ser uma reflexão interessante. E respondendo, Ondinas tem a ver com world building, porque tem um pouco da parte da mitologia do país de origem do autor, mas Ondinas são espíritos naturais relacionados à água. Tem as salamandras, que são de fogo, os gnomos são de terra, as ondinas são do mar, acho que as fadas e os silfos são do ar. Então seriam tipo elementais, um elemental da água, mais ou menos. Nerdice batendo lá em cima. Uhum. Mas e no caso, aqui nessa última frase do texto, né? O balanço fez mergulhar em um mar de camomila, agitando e murmurante e envolvendo de paz. Eu vejo como um resumo de toda essa cena. Porque fala sobre toda a dança que ele está tendo no balanço, ao mergulhar, referenciante a Undina, a camomila, referente ao cheiro que ele sente anteriormente da pessoa, e o murmúrio do prazer. Então, isso durante a noite que o fez acordar seguindo a noite assim. Então, pra galera que não curte erótico, erol, eu acho que se cortasse todo o segundo parágrafo e colocasse isso, acho que seria um Sim. bom resumo pra galera que não curte erótico ever. Mas eu achei muito lindo pelo fato de que fecha o ciclo da cena, resumindo os pontos mais importantes e fechando o negócio. Então, apesar de concordar com o Matheus que eu sinto que poderia ter colocado talvez um pouco de descrição, pelo menos do ambiente, para entender qual é o período disso. Né? No caso, eu sei que talvez 2024 é um pouco estranho chegar uma mulher pelada na tua casa e transar com você. Então tem cara de ser algo mais medieval. Mas ainda mais, tipo, bruxo. O bruxo porque o cara é o bruxão mesmo? Ou é porque ele é um bruxo, bruxo mago, né? Tipo, solta magia e os caralho. Então, claro que a capa já mostra, pô, um cara com uma puta espada longa, os caramba. Então, tipo, sim, é fantasia. Só que eu acho que podia mostrar ser mais pra alta, ser mais pra baixa, com um pouco do coisa. Mas, conhecendo É, um pouco o André, já sei que, tipo, não. A parte descritiva dele, física, é pífia. Ele é muito sensorial, não. eu ia dizer que me soou um pouco, Rafa, como um filme, uma série
que usa muito esse artifício de colocar alguma coisa sexual no primeiro episódio, logo para chamar a atenção, sabe? De determinado público adolescente, a transição de adolescente para adulto, né? Meio que apelativo. Primeira temporada de Game of Thrones tinha bastante cena de sexo, e depois foram tirando, né, aos poucos. Eu acho que é uma forma mais de, sabe, tipo, vai, presta atenção. Agora que você prestou atenção, deixa eu contar a minha história aqui. Sim. Eu não lembro, acho que o cara é polonês, né? Eu acho uma coisa Isso, assim. exato. Então, um polonês querer fazer sucesso na literatura americana, eu acho que ele teve que sim, talvez apelar, tipo assim, talvez o editor dele falou, ó, sua primeira história é boa, mas mete um erotismo no primeiro conto, assim, para os caras falarem assim, pô! Aí, ah, acredito que sim, acho que talvez tenha um É pouco possível. disso, com certeza. Mas aí agora vem aquela pergunta fatídica, Matheus, você vai virar ou não vai virar? Ô, Rafa, eu vou virarei. Não dou um 10/10. Eu acho que a escrita, para mim, foi muito fluida, foi muito boa, no sentido de técnica de escrita para fluidez, para cativar. Para mim, soa legal. Apesar de eu achar isso, eu achei que carece de muita informação que seria interessante para uma primeira página, para ambientar, para caracterizar, para trazer conflito. Achei que ele podia ter tentado abusar um pouco mais nesse sentido, mas pela fluidez técnica de escrita que me agradou e me faz querer continuar. Fora já o conhecimento, background que a gente tem da história do universo. No caso, eu virei principalmente pelas indicações que fizeram, mas pensando na época, eu lembro que eu virei mais porque leia isso porque vai fazer bem para tua escrita. Então, eu conheci ele por mais como tarefa, só que agora pensando hoje, eu, no caso, conhecimento que eu tenho, sim viraria por mil razões, apesar de realmente não ser muito fã de erotismo, mas eu acho que mesmo tendo é de uma sensibilidade que você, quem gosta, complementa o que falta e quem não gosta se satisfaz com o mínimo que é trazido. Então, sim, eu viraria com muita força. Eu tenho alguns pontos que da escrita dele que eu não sou muito fã, porque ele é muito do menos é mais. A escrita dele é muito menos é mais. Ele foca principalmente naquilo que é extremamente importante e ponto. Não é algo assim errado, obviamente, no caso tem bilhões de escritores que fazem isso, só que eu particularmente gosto muito de cenário. Então, a escrita dele carece um pouco disso, tanto que quando fizeram a série The Witcher, a galera se baseou muito naquilo que os jogos traziam, que era uma coisa que foi feita a partir das pesquisas que eles fizeram do ambiente e da conversa com o autor. Porque as próprias histórias não trazem muita coisa que fuja muito do campo de visão do Geralt. Então, é isso que me bate um pouco, porque eu queria ver ter um aviãozinho que voasse por cima, mas de uma forma geral, a construção de personagem, a trama, a fluidez é algo ímpar que realmente eu quero ser quando crescer. Então, pessoal, se chegar até aqui, dê o seu like, se inscreve no canal. Vídeos toda semana, segundas e quartas-feiras. Já estamos aqui entrando no mês de outubro, trazendo diversas coisas. Já temos aí já uma historinha que começa um pouco de dark. Vamos ver se a gente tenta manter um pouco mais essa ideia nesse mês. E lembrando, se você é escritor ou escritora, tem um conto ou um livro, quiser oferecer a primeira página pra gente sempre deixa o linkzinho na descrição para você mandar a sua primeira página, te bater aquele papo e depois dar aquele nosso palpite primário. Beleza? Então, bora ler!